Hoje em dia, alimentar os animais é fácil, basta ir até a loja. Mas para os Amish, a loja fica a quilômetros de distância. Em vez de depender de produtos industrializados, eles aperfeiçoaram a arte de alimentar seus animais com o que têm à disposição, usando métodos agrícolas tradicionais. Um modo de vida autêntico, sem atalhos modernos, que reflete sua conexão com a terra e o respeito pelo natural. É assim que realmente se faz. Galinhas, a chave para a autossuficiência. Vamos começar pelas galinhas. As pequenas trabalhadoras da fazenda Amish não só produzem ovos, mas também são essenciais para uma alimentação sustentável. As famílias Amish cultivam milho, trigo e aveia em seus próprios campos, e essa é a base da dieta de suas galinhas. Além disso, o que sobra das refeições é oferecido a elas como um delicioso petisco. Você sabia que uma galinha pode botar até 300 ovos por ano? Imagine a quantidade de omeletes, bolos e muito mais que você pode fazer com tantos ovos. Mas o melhor de tudo é o ciclo de reciclagem. As galinhas não só aproveitam esse banquete, como também atuam como controladoras naturais de pragas. Elas devoram insetos que, se não fossem controlados, invadiriam os jardins que, como se não bastasse, o esterco delas se transforma em um fertilizante natural que enriquece o solo. Assim, as galinhas não só contribuem para o café da manhã, mas também ajudam na produtividade da fazenda, a batalha pelo pedaço de bolo que sobrou. As galinhas não são exigentes, mas ficam realmente animadas quando aparece um pedaço de bolo. Qualquer pedaço que sobre de uma refeição, elas disputam como se fosse a melhor comida do mundo. E se você acha que seus animais de estimação são os melhores caçadores, espere para ver como as galinhas caçam insetos. Elas são especialistas em manter o jardim livre de pragas. As vacas, os gigantes gentis. Agora vamos falar das vacas, essas criaturas tranquilas, mas de muito trabalho. As vacas Amish não servem apenas para dar leite. Elas são muito bem alimentadas para produzir o melhor. Em vez de depender de suplementos industriais, elas se alimentam principalmente de capim fresco, feno e silagem, uma mistura fermentada de capim e milho. Isso não é só nutrição, é como um buffet gourmet para elas. Uma vaca leiteira pode produzir entre 6 e 7 galões de leite por dia, o que é mais do que suficiente para alimentar uma família ou fazer uma grande quantidade de queijo. Durante o inverno, quando o pasto fica escasso, os Amish armazenam grandes quantidades de feno e silagem para garantir que suas vacas estejam sempre bem alimentadas. Comida saborosa para vacas felizes. As vacas podem comer até 45 quilos de comida por dia. Para você ter uma ideia, é como se você tentasse comer uma pizza gigante todo dia. Além disso, para deixar a comida ainda mais atraente, às vezes eles adicionam melaço ou grãos, como se fosse dar um toque especial ao cardápio delas. Os Amish sabem que vacas felizes produzem mais e melhor leite. Por isso, eles não só oferecem uma boa alimentação, mas também tratam as vacas com o respeito que elas merecem. Uma atmosfera de tranquilidade reina em seus estábulos. As vacas, cuidadas com amor e paciência, produzem leite de alta qualidade, o que mostra que o bem-estar animal é uma prioridade. Vamos falar um pouco sobre a vida social das vacas. Elas têm uma hierarquia, um rumo de respeito entre elas, e se você já observou um rebanho, sabe que é como uma novela de animais. Sempre tem uma vaca que se acha líder, aquela que dá ordem só com o olhar. E aí tem a outra que fica empurrando com a cabeça, como se fizesse parte de um jogo de poder.
É um espetáculo cômico, um drama rural, mas com muito mais palha. Essa dinâmica não é só divertida, também tem um impacto direto na produção de leite, que não só alimenta as famílias, mas é essencial para produtos locais Amish como queijo e iogurte. Então, quando você saborear um iogurte cremoso, lembre-se das vacas que tornaram isso possível, felizes com sua comida. Agora, se as vacas são drama, as cabras são puro espetáculo. Elas são como as comediantes do reino animal, curiosas, brincalhonas e sempre prontas para transformar qualquer momento em uma grande aventura. Se as vacas te arrancam um sorriso, as cabras vão te fazer rir alto. Uma das características que as torna únicas é a habilidade de comer quase tudo. De mato a restos de jardim, as cabras podem devorar qualquer coisa que encontrarem. Os agricultores as adoram por sua capacidade de limpar terrenos tomados pelo mato, tornando-as excelentes jardineiras. E falando em comer, as cabras podem consumir cerca de 4 a 5% do seu peso corporal por dia. Imagina você comendo 5 hambúrgueres de uma vez só. É isso que elas fazem. Durante o verão, as cabras gostam de pastar livremente pelos campos, mas no inverno, os agricultores Amish lhes dão feno e grãos, já que as delícias verdes ficam escassas. As cabras também são especialistas em reciclagem e, se houver um jardim cheio de restos, serão as primeiras a limpá-lo. Embora às vezes sua curiosidade as leve a experimentar coisas mais incomuns, como latas. Isso faz com que manter o jardim limpo seja fundamental. As cabras são muito sociáveis e sempre têm uma hierarquia própria. Sempre tem uma cabra que se acha líder, desafiando as outras. Se as vacas têm drama, as cabras têm ação. Elas também são importantes para o meio ambiente. Seus hábitos de pastagem ajudam a controlar o crescimento de plantas invasoras e a melhorar a qualidade do solo. Elas são as jardineiras do reino animal, trabalhando de forma natural para manter o equilíbrio. E agora vamos falar dos porcos, os brincalhões da fazenda. Se as cabras são as comediantes, os porcos são os verdadeiros arteiros. Eles são inteligentes, sociáveis e têm um apetite que não conhece limites. Os porcos são como os recicladores originais da fazenda, comendo tudo o que não é aproveitado, desde restos de cozinha até sobras do jardim. Para os agricultores Amish, eles são uma bênção porque ajudam a reduzir o desperdício. Numa casa Amish, os porcos aproveitam as sobras das refeições em família. Imagine o que sobra depois de um grande jantar de domingo. Esse é o banquete deles. O surpreendente sobre os porcos é que eles são muito inteligentes. Eles podem ser treinados para fazer truques, resolver quebra-cabeças e até encontrar o caminho em labirintos. Eles não estão apenas no seu poço de lama, estão pensando na próxima grande aventura. Uma curiosidade, os porcos podem aprender a associar sons com comida. Então, se você tocar um sino antes de alimentá-los, eles vão correr como se fosse um jantar gourmet. E falando em lama, você sabia que os porcos adoram se revolver nela? Não é só por diversão. Na verdade, a lama os mantém frescos e protege a pele deles do sol. Um spa natural para porcos. Eles já dominavam o autocuidado muito antes de isso virar moda. Quanto à alimentação, os porcos têm um apetite impressionante. Um porco adulto pode comer entre 5 e 7% do seu peso corporal todos os dias. Se um porco pesa cerca de 90 quilos, isso seria como se você devorasse uma pizza gigante sozinho. Mas o mais interessante é como eles transformam restos de comida em carne deliciosa, fechando um ciclo perfeito na fazenda.
Eles beneficiam tanto a fazenda quanto a família, reduzindo o desperdício e fornecendo carne de qualidade. Em resumo, cada um desses animais tem um papel único na vida em uma fazenda Amish. As vacas fornecem leite para produtos essenciais. As cabras são as jardineiras e recicladoras especialistas, e os porcos, com sua energia e apetite insaciável, ajudam a reduzir o desperdício. E enquanto tudo isso acontece, há um grande senso de comunidade e equilíbrio natural. Quem diria que drama, comédia e reciclagem poderiam formar uma combinação tão perfeita para uma fazenda de sucesso? Em uma fazenda Amish, há animais que não só fazem seu trabalho, mas também trazem um toque de vida e diversão. Uma das minhas lembranças favoritas é de um porco travesso chamado Wilbur, que se destacava pela sua maneira curiosa de se relacionar com as pessoas. Ao ver alguém passando por perto, ele não hesitava em grunhir alto, como se estivesse exigindo um petisco. E o mais interessante, ele era especialista em farejar os vegetais da horta antes que qualquer um pudesse se aproximar deles. Você quase podia ver como ele transformava uma simples caminhada pela horta em uma corrida contra o tempo para os vegetais. Depois, o passeio pela fazenda nos levou até as ovelhas que, embora pareçam criaturas calmas e dóceis, têm uma personalidade marcante. Se você já se deparou com um rebanho pastando, provavelmente se sentiu relaxado com o som suave de seus balidos. Mas não se engane, as ovelhas não são apenas animais tranquilos, elas são pastoras experientes que, com seu faro apurado, sabem encontrar os melhores pastos, como se tivessem um GPS interno. Elas podem comer até 2,3 quilos de capim por dia, o que seria como devorar um pacote de batatas fritas de uma só vez. O interessante é que, em vez de apenas comerem o que encontram, as ovelhas ajudam a manter a terra saudável. Os agricultores fazem a rotação dos campos para manter o pasto fresco e fértil, o que também ajuda a preservar o equilíbrio ecológico. Além disso, as ovelhas são uma fonte muito importante de lã para a agricultura Amish. Os agricultores as alimentam com grãos e feno antes da tosquia para garantir que sua lã fique grossa e macia. Quando elas são tosquiadas, não é só por aparência, é como uma rotina de beleza natural. Uma das coisas mais encantadoras sobre as ovelhas é sua natureza social. Em uma fazenda, conheci uma ovelha travessa chamada Fluffy, que tinha o hábito de se aproximar sorrateiramente das pessoas para dar um empurrãozinho brincalhão. São animais que, embora pareçam simples, têm uma vida social ativa. Se alguma ovelha se afasta do rebanho, o restante imediatamente começa a balir, preocupadas com o bem-estar dela, o que nos lembra a importância da comunidade. As ovelhas não apenas fazem seu trabalho de pastar e produzir lã, mas também contribuem para o equilíbrio da fazenda. Seu esterco melhora o solo, ajudando no crescimento de culturas mais saudáveis. Elas são o exemplo perfeito de como os animais não apenas nos oferecem algo tangível como lã e carne, mas também colaboram com a natureza para manter o ciclo da vida em harmonia. Passando para os coelhos, esses pequenos fofinhos que parecem estar sempre sorrindo. Os coelhos são a equipe de limpeza da natureza. Eles se alimentam de restos do jardim e adoram procurar plantas comestíveis. Imagine um dia ensolarado em que os vegetais da horta não servem para a mesa, mas são perfeitos para os coelhos. Jogue um pouco de alface que sobrou e, na mesma hora, os coelhos correm para cima dela como se fosse a iguaria mais deliciosa do mundo. Lembro do Kniebles, um coelho brincalhão que uma vez me fez rir muito. Eu estava no jardim quando, de repente, Kniebles entrou sorrateiramente na minha bolsa de sementes e saiu correndo com o pacote pendurado na boca. Parecia que ele tinha conseguido, como se estivesse em busca do próximo banquete.
Foi uma das travessuras mais engraçadas que já vi. Criar coelhos também é uma excelente opção sustentável para as famílias. São animais que não precisam de muito espaço e podem se alimentar dos restos do jardim. A carne de coelho é magra e nutritiva, o que a torna uma excelente opção para uma dieta saudável. Além disso, sua rápida reprodução faz deles uma fonte contínua de alimento para famílias que desejam reduzir o desperdício e melhorar sua autossuficiência. Agora, se falarmos de poder e beleza, os cavalos na fazenda Amish são incomparáveis. Eles não são apenas impressionantes de se ver, mas também têm sido companheiros fiéis da agricultura por séculos. Imagine um cavalo trotando pelo campo ou trabalhando arduamente para arar a terra. Esses nobres animais têm uma dieta resistente que inclui pasto, feno e grãos, e adoram um bom banquete de feno fresco depois de um dia de trabalho. O impressionante é que os cavalos não servem apenas como companhia. Eles são trabalhadores incansáveis que, com sua força, podem arar campos, transportar mercadorias e até mesmo semear. Um cavalo bem treinado pode puxar até 3 vezes o seu próprio peso, o que é impressionante e até um pouco cansativo só de imaginar. Vê-los escolhendo sua comida no pasto, mastigando cuidadosamente cada mordida, é quase tão divertido quanto ver alguém em um buffet tentando decidir o que comer. Em resumo, a vida em uma fazenda Amish não se resume apenas à agricultura. É uma dança entre animais e humanos que trabalham juntos para manter o equilíbrio natural. Os porcos, ovelhas, coelhos e cavalos não apenas cumprem seus papéis, mas também enriquecem a vida na fazenda, nos lembrando da importância de cuidar da natureza e das relações entre todos os seres vivos. A vocês, comediantes da fazenda. Hora de continuar nossa jornada pela fazenda. Esses pássaros não são apenas adoráveis, com suas penas brilhantes e papadas engraçadas, mas também trazem muita vida para a fazenda. São forrageadores especialistas, sempre fuçando em busca de insetos, sementes e plantas. É um espetáculo vê-los caminhando pelo quintal, como se estivessem procurando tesouros, sempre com aquela graça natural. Os fazendeiros costumam complementar sua dieta com grãos como milho e aveia. Na verdade, as famílias Amish, tão engenhosas como sempre, até dão restos de cozinha para eles, como cascas de legumes ou pão que sobrou. Imagine como os perus ficam felizes ao se jogar nesse banquete. O papel dos perus nas festividades. Os perus têm seu grande momento de glória durante o Dia de Ação de Graças. Eles se tornam a estrela da festa, sempre presentes na mesa, dourados e suculentos. A tradição Amish em torno dessa refeição é cheia de história e sabor. As famílias aproveitam essas festividades com comidas caseiras e o peru nunca falta. Os cães da fazenda. Mas não podemos esquecer de outro membro vital da família na fazenda, os cachorros. Esses companheiros leais não são apenas animais de estimação, mas também guardiões e protetores da fazenda. Os cachorros Amish são alimentados principalmente com restos de comida da casa, especialmente carne. Depois do jantar, os cachorros esperam ansiosos pelos pedaços que sobraram um frango, carne ou até mesmo o que restou de um porco recém-abatido. Lembro de um cachorro chamado Charlie. Ele sabia exatamente quando o jantar terminava. Assim que os pratos eram limpos, ele aparecia abanando o rabo, esperando sua segunda refeição de restos.
Embora a carne fosse sua favorita, eles também recebiam outras iguarias em vegetais cozidos, grãos e outros restos. Era um banquete atrás do outro. Precauções com a comida. Embora os cachorros adorem carne, nem todos os restos são adequados para eles. As famílias Amish são muito cuidadosas e sabem que certos alimentos, como chocolate, cebola ou uva, são perigosos para os cães. Uma vez ouvi falar de um cachorro que, na ânsia de roubar um bolo, não percebeu que ele continha chocolate. Não foi um bom dia para ele. Cães em ação. Além da comida, os cães na fazenda são essenciais para manter a ordem. Algumas raças, como os colis, são incrivelmente boas para cuidar do gado. É impressionante vê-los correr com precisão ao redor das ovelhas, protegendo tudo com grande habilidade. Esses cães fazem muito mais do que descansar depois de uma boa refeição. Eles são parte fundamental da vida na fazenda. Reflexão, sim. Então, da próxima vez que você aproveitar uma refeição ou ouvir um fazendeiro com seus animais, lembre-se do trabalho e do carinho que existem por trás de tudo isso. Cada fazenda tem sua própria história cheia de risadas e conexões entre as pessoas e seus animais, o que torna a vida no campo muito mais rica e significativa. Vamos brindar a vida na fazenda e a esses amigos peludos que tornam tudo isso possível.